Muito obrigado. Então, uma vez que os autores e o tema está apresentado, passa à frente. Para vos dar conta do enquadramento da nossa perspectiva, a sociologia das práticas ou consumos culturais cultivados, legítimos, a partir de Bourdieu, da distinção, mas também de Bourdieu da Rebelle e, portanto, de o amor pela arte, um enfoque mais específico sobre os museus e os públicos dos museus. Enfim, um estudo anterior, talvez não tão conhecido do ponto de vista da sociologia relativamente à distinção, mas que, do ponto de vista, claro, de um dos objetos que aqui trago, os públicos dos museus, justamente, têm alguma, eu diria, têm mesmo muita relevância. Uma releitura, digamos, de Bourdieu a partir de Laïr, nesta tripla perspectiva das desigualdades, do ponto de vista de Bourdieu, portanto, a desigualdade das obras, a distribuição desigual das obras, das competências e das práticas culturais. Eu vou focar-me de uma forma telegráfica ainda, mas vou focar-me nestas duas últimas, das competências e, sobretudo, do ponto de vista da escolaridade e também das práticas culturais. Uma articulação forte entre as abordagens das desigualdades sociais no acesso à cultura do ponto de vista da democratização cultural. Sabemos, são bem conhecidas as críticas e alternativas a Bourdieu, sobretudo por parte do próprio Laïr e de Richard Peterson, mas digamos que apontam provavelmente mais numa perspectiva de democracia cultural, portanto, de articulação entre os vários níveis de cultura e não tanto para a democratização da cultura, portanto, para a cultura cultivada. Ainda uma outra nota para destacar este aspecto, a ambiguidade do termo acesso, entre tornar disponível e tornar acessível. Vou também referir, ou estamos a centrar-nos nesta última perspectiva, tornar acessível, sem deixar de lado para a realidade portuguesa a primeira acessão, portanto, o tornar disponível, para destacar os processos de descentralização que se viveram no país nas últimas décadas, muitíssimo relevantes e que sugerem que os problemas detectados num período de crise, que também é um outro enfoque aqui importante, não advêm tanto da oferta e da diversificação da oferta por via dos equipamentos, enfim, das instituições, mas mais do ponto de vista das práticas e justamente dos déficits de competências educativas de que a Susana, aliás, falou, e portanto que esta sequência parece muito adequada. Do ponto de vista das fontes, situo-me no Eurobarómetro, a partir de duas abordagens que desenvolvemos, uma por mim e outra pelo Rui, embora a referência seja Garcia e outros, mas verdadeiramente é mais o Rui do que os outros, ou o Garcia, ou o Rui é mais os outros do que propriamente o Garcia, e depois, pronto, peço desculpa pelo trocadilho, já passou, e depois sobre um estudo de públicos de museus nacionais, promovido pela Direção-Geral de Património Cultural, que tenho desenvolvido e que está, aliás, ainda em desenvolvimento aqui no CIES. Alguns indicadores, e justamente para destacar as desigualdades de práticas culturais na Europa, numa perspectiva comparada. Temos por aqui a Suécia, temos por aqui... Temos, mas vocês não veem. Mas percebem, Suécia, Dinamarca, Holanda, claro, num dos polos, temos a média da União Europeia por aqui e temos depois, no outro extremo, Portugal, Chipre e Grécia, com esta característica. Portugal não só tem níveis de práticas culturais baixos, como no período de 2007 para 2013 baixaram. Uma nota de método, estou a utilizar um indicador que está na nota. Valores resultam da soma dos tipos muito alto e alto do índice de prática cultural. O índice de prática cultural foi construído pelo Eurobarómetro e dá conta de uma forma agregada, como é de esperar, das práticas culturais nos vários países a partir de 9 atividades ou 9 práticas.
O que fiz aqui e farei a seguir é, digamos, por uma questão de clareza, espero, da exposição, utilizar apenas os valores para os tipos muito alto e alto. Portanto, desigualdades muito nítidas entre países e níveis que se acentuam no período de crise. Faço aqui um pouco aquele número de parênteses. Porque se tivéssemos um novo Eurobarómetro nesta altura e se os dados dessem continuidade à tendência anteriormente referida, ou digamos, ou àquela variação anteriormente referida, cá temos a confirmação de que, de facto, as coisas estão muito mal em Portugal deste ponto de vista. Ora, justamente ontem, não sei se por sorte, ou por azar, mas ontem foram disponibilizados ainda dados brutos, mas ainda, enfim, grandes números, para o inquérito ao emprego e à formação de adultos, que compara 2011 e 2016, verdadeiramente também compara 2007, 11 e 16. E é aqui que eu fico um pouco interdito, porque o meu discurso tem de ser trabalhado. Porquê? Porque, como estão a ver, eu estou a meter aqui 2007, porque de 2007 a 2011 os dados confirmam, grosso modo, aquilo que eram os resultados do Eurobarómetro. Há uma descida dos níveis de práticas culturais da população, salvo para assistiu pelo menos um espetáculo ao vivo, que apesar de tudo cresce um ponto percentual, mas nas restantes, de facto, há um decréscimo. E, portanto, desse ponto de vista, embora os períodos sejam diferentes, a amostra seja diferente, esta é muito mais fiável, mas, apesar de tudo, é possível encontrar alguma congruência nos dados. O que se passa, como estão a ver aqui, de 2011 para 2006, é um aumento muito significativo relativamente aos espetáculos ao vivo, um pouco significativo, embora menor, para o cinema, e depois um pouco, apesar de tudo, um acréscimo relativamente a locais culturais. Portanto, deste ponto de vista, a prática que está em consonância com os dados do Eurobarómetro é apenas ler pelo menos um livro como atividade de lazer, que tem vindo a decrescer paulatinamente. Enfim, com menos 3 pontos percentuais. Enfim, é preciso trabalhar estes dados, claro, é preciso comparar estes dados com os outros países, mas há aqui uma alteração significativa. 8 pontos percentuais de acréscimo é, apesar de tudo, muito significativo, 3% e 5% também, e não é seguramente decréscimo como para o livro. Enfim, estes dados foram divulgados num conjunto de estatísticas da cultura, justamente ontem, estatísticas que têm números bastante positivos, por exemplo, as receitas dos espetáculos ao vivo em Portugal, face a 2015, cresceram 43%, é um impacto muitíssimo significativo, e o acréscimo de espectadores é 18%. É verdade que esses dados podem ser vistos à luz do acréscimo de turistas, de estrangeiros, e, portanto, isso faz sentido, mas não é o caso aqui, porque aqui estamos a falar da população residente. Portanto, fica esta nota, enfim, parece haver alguma alteração nos resultados, alguma alteração nos anos mais recentes. Fecho então os parênteses e volto à fonte Eurobarómetro, para destacar aqui então as questões de recursos de qualificação, portanto, à escolaridade. O interessante neste gráfico, que não sei se conseguirão ler, a leitura parece-me talvez um pouco fraca, mas apesar de tudo, eu destacaria aqui 2 ou 3 aspectos. Percebemos já que os níveis de práticas culturais em Portugal são baixos relativamente à Europa, percebemos já que eles estão a diminuir, mas quando cruzamos com os níveis de escolaridade, o que constatamos é que Portugal se destaca fundamentalmente porque aqueles que têm níveis de escolaridade muito baixa, não têm, digamos, estão a um nível de inexistência de práticas culturais. Estamos a falar de práticas culturais regulares, mas de acordo com este indicador, Portugal integra um grupo bastante alargado, mas com esta característica. Portanto, com níveis de escolaridade baixa, isto significa
quase ausência de práticas culturais. Esta relação altera-se um pouco quando passamos àqueles que têm escolaridade média, mas, sobretudo, altera-se muito significativamente quando passamos àqueles que têm escolaridade alta. E, desse ponto de vista, o que temos é uma proximidade grande com a média europeia. Portanto, o problema, digamos que nós utilizamos outras variáveis para procurar explicar estas as questões aqui encontradas, mas a escolaridade é claramente, ou parece ser, de acordo com esta leitura, a variável que melhor explica as diferenças de práticas em volume. Passo aos públicos dos museus nacionais, mantém a mesma lógica por nível de escolaridade e depois níveis de práticas, sendo que, deste ponto de vista, o que temos é, como podem ver, uma desigualdade muitíssimo acentuada do ponto de vista dos recursos e do ponto de vista da composição dos públicos da cultura. Por exemplo, temos para o ensino básico a população está em 55%, os públicos são 7%, para o superior a situação é inversa, a população é de 18%, os públicos representam aqui 68%. Ora bem, não é uma situação que não esperaríamos encontrar, o que talvez não esperássemos encontrar é de uma forma tão nítida. Digamos, esta estrutura está muito presente num estudo realizado em Espanha com características similares, mas não de uma forma tão acentuada. Enfim, estamos aqui a referir há pouco o amor pela arte, Bourdieu, e sinteticamente, ou muito sinteticamente, o que ele diz é a frequência dos museus de arte, em grande medida, é isso que estamos aqui a falar, são exclusivos de uma classe cultivada, qualificada em termos escolares e em termos de capital escolar e em termos de capital familiar, e de certa maneira é justamente isso que está aqui reproduzido. Enfim, não estou, ele avança um outro aspecto, também muitíssimo importante, do ponto de vista das desigualdades, que é a classe operária, as classes baixas, enfim, a classe operária, estão praticamente excluídas da frequência dos museus, e museus de arte, mais uma vez, coisa que aqui também se verifica, não tenho aqui o gráfico, mas, digamos, o indicador, o que mostra é que a frequência destes 14 museus, por parte de operários, está restrita a 2%. Apesar de tudo, são 2%. Não estão completamente ausentes. Convém não esquecer, é um perfil social predominante e não é um perfil social exclusivo. Não são todos qualificados e qualificados em escolaridade e em atividade socioprofissional. O outro indicador, para terminar, é este. Estou aqui a comparar para o conjunto dos públicos dos tais 14 museus inquiridos, estou a comparar os resultados das práticas culturais declaradas. Aqui não estou a agregar, estou a analisá-las, estou a analisar todas as 9, se não me engano, atividades culturais que foram consideradas, e para destacar este aspecto. Curiosamente, sendo que na composição, no perfil social dos públicos dos museus, os estrangeiros têm níveis de qualificação mais elevados, em termos de escolaridade e em termos socioprofissionais. Mas, apesar disso, o curioso, diria, é que, quando perguntados relativamente às suas práticas culturais, os níveis de práticas culturais dos públicos nacionais estão, em alguns casos, acima dos declarados pelos públicos estrangeiros. Portanto, mais uma vez, é esse o ponto aqui. Estamos a falar de uma população relativamente homogénea, com níveis de qualificação elevados, é esse o ponto. Mas, neste universo, o que temos é que, perante níveis de qualificação semelhantes, as práticas culturais dos portugueses tendem a aproximar-se da média, como vimos para as populações, ou olhados no subuniverso dos praticantes culturais efetivos dos públicos dos museus, têm ou apresentam mesmo níveis de práticas culturais superiores. 5 notas, então, terminar. A persistência das desigualdades de práticas culturais entre os países da UE, que me parece
muito nítida e que, enfim, como hipótese se manterá, apesar do acréscimo de níveis em Portugal que vimos, uma evolução em geral negativa no período de crise, com especial impacto nos países em que já eram baixas, como em Portugal, uma relação direta entre desigualdades de práticas e sociais, a escolaridade em particular, e em Portugal aqueles com mais baixos níveis de qualificação são os principais excluídos da participação cultural, a população com qualificações mais elevadas situa-se próximo da média europeia e, portanto, estes resultados parece-me sugerem a importância de políticas públicas, culturais e educativas na perspectiva da democratização do acesso à cultura, digamos, numa dupla perspectiva, para aqueles que têm níveis de práticas muito baixos, para aqueles que têm níveis de qualificação escolar muito baixos, parece ser imperioso, mas também para aqueles que têm níveis educativos elevados, que se situam, como referi anteriormente, próximo da média, mas não estão ainda na média. Muito obrigado.